Muito bom dia, pessoal. Então, hoje, segunda-feira, dia 1º de junho de 2020 e vamos trabalhar então a nossa quinta aula na modalidade de ensino remoto, né? Onde a gente vai trabalhar então, ou vamos discutir os conceitos de conjugado e potência de um motor de indução usando o teorema de Thevenin, tá? Então, revisando, até então nós tínhamos visto o circuito equivalente de uma máquina de indução, em que cada um desses elementos eles representam uma parte do motor, né? Analisando aqui o R1 e o JX1 representam então o R1 representa a perda no cobre do estator, tá? E o JX1 representa a impedância ou a reatância de dispersão do estator. O RC e o JXM representam as perdas no núcleo, tá? Então esse RC representa a perda elétrica, né, pelo efeito Joule no núcleo através do aquecimento, e o JXM representa o efeito de magnetização do núcleo. No circuito final que nós tínhamos visto, o R2 representa a perda elétrica através da resistência do enrolamento, ou a perda na resistência do cobre, tá? Tanto do rotor do tipo gaiola ou rotor bobinado. O JX2 representa a reatância de dispersão, que acontece no rotor também. E o R2, U menos S sobre S, representa então a potência convertida de elétrica para mecânica, na qual, descontando as perdas rotacionais, né, por atrito, ventilação ou perdas suplementares, é aquela potência que vai estar disponibilizada na ponta do eixo. Lembrando que a potência dissipada em cima desse elemento aqui não é a potência na ponta do eixo, a gente precisa descontar então essas perdas rotacionais para que seja encontrada então a potência disponível na ponta do eixo, a potência útil. E nós vimos que o conjugado induzido, nada mais é do que a potência mecânica ou a potência convertida dividido pela velocidade mecânica, tá? Ou, né, a potência mecânica é o conjugado vezes a velocidade mecânica. E no circuito equivalente, o elemento que representa a potência convertida é o R2, 1 menos S sobre S, lembrando que esse S aqui é o valor do escorregamento. Então, R2, 1 menos S sobre S vezes a corrente que passa por ali ao quadrado, a gente tem o valor da potência dissipada em cima daquele elemento, em cima desse resistor, multiplicado por 3, porque é um circuito trifásico. Então, 3 vezes R2, 1 menos S sobre S, vezes I2 ao quadrado. A velocidade mecânica no eixo, tá? Em relação está relacionado ao valor da velocidade angular da rede elétrica e também do número de polos. Lembrando que a velocidade síncrona mecânica é 2 sobre o número de polos vezes a velocidade do sistema elétrico, a velocidade angular da rede elétrica, né? Lembrando que esse ômega SI aqui é o valor do 2πf, tá certo? De tal forma que a velocidade mecânica induzido, né, no rotor vai ser igual a 1 menos S vezes a velocidade síncrona mecânica. Ou 1 menos S, 2 sobre P vezes ômega SE. O 2 sobre P, o P é o número de polos aqui, então 2 sobre o número de polos vezes a velocidade angular da rede elétrica. Dessa forma, o conjugado vai ser o quê? Vai ser o valor da potência dissipada naquele elemento que representa a potência convertida, dividido pela velocidade mecânica. Então, 3 vezes R2, 1 menos S sobre S vezes I2 ao quadrado, dividido por 2 sobre P, 1 menos S, ômega SE. Manipulando isso aqui, a equação do conjugado induzido vai ser igual a 3 vezes o número de polos sobre 2, R2 e 2 quadrado sobre o valor do escorregamento vezes a velocidade angular da rede elétrica, tá? O 2πf. Então, uma vez conhecido os parâmetros do motor de indução, e esses parâmetros
nós vamos ver numa próxima aula de como se determina, né, através do ensaio muito semelhante aos ensaios que nós fizemos lá nos transformadores, que nos transformadores a gente faz um ensaio a vazio e um ensaio de perda sob carga, né? No caso do motor, vai ser um ensaio a vazio também, tá? O ensaio do motor a vazio significa que ele está girando simplesmente a vazio, sem nenhuma carga conectada na ponta do eixo. E o ensaio sobre carga, no caso do motor de indução, é um ensaio em que a gente deixa o rotor bloqueado, tá? Deixa o rotor travado e aplica a corrente nominal de tal forma que nós vamos determinar o valor das perdas, né, ou dos elementos desse R1 mais JX1 e o R2 mais JX2. Tá ok? Então, uma vez conhecidos os parâmetros do circuito equivalente do motor de indução, é bastante interessante a gente representar esse circuito aqui através do equivalente de TVNAM. Porque com o equivalente de TVNAM, nós conseguimos fazer uma análise bem mais simplificada do comportamento, tanto do conjugado como de qualquer outra grandeza do motor de indução. Tá? Então, se fazendo o circuito equivalente de TVNAM, vejam só, tanto o R1 mais JX1, o JXM aqui, né, e o R2 e o JX2, eles são elementos constantes, são elementos fixos, certo? O único elemento que é uma carga variável é esse R2, 1 menos S sobre S, tá ok? No entanto, como esse elemento aqui representa o circuito, é intrínseco ou está na parte do circuito do rotor que está referido ao estator, o que acontece? Nós vamos retirar o circuito equivalente TVNAM dos terminais do circuito do rotor, tá certo? Então esses elementos aqui nós vamos considerar como um elemento constante, tá? E o circuito do rotor, que está referido ao lado do estator, a gente vai considerar como uma carga variável, de tal forma que nós vamos tirar o equivalente TVNAM desses terminais aqui, tá ok? Lembrando que para retirar o circuito, ou para representar o circuito equivalente TVNAM, nós precisamos determinar o valor da tensão de TVNAM e da impedância equivalente de TVNAM. Para determinar o valor da tensão de TVNAM, nós precisamos determinar o valor da tensão nesses terminais aqui, ou seja, o valor da tensão em cima desse elemento aqui, sem o terminal de carga aqui, sem os elementos do rotor, tá? Então, com esse circuito em aberto. Então, a gente vai determinar o valor dessa tensão aqui, desconsiderando isso aqui, tá? E para determinar o valor da impedância equivalente TVNAM, nós vamos também considerar isso aqui como um circuito aberto e vamos determinar o valor da impedância nesses terminais aqui, tendo em vista que o valor os terminais em que a conexão da fonte de tensão aqui eles são curto-circuitados, tá? Então essa é a técnica para determinar o valor do circuito equivalente TVNAM. Então aqui fica bastante claro, né, de que para se determinar o valor da tensão de TVNAM, nós vamos pegar o valor da tensão aplicado ao estator, aos terminais da máquina, tá? Isso aqui é a tensão de fase, porque a gente está representando através de um circuito equivalente por fase. O valor da tensão aqui, o valor de R1 mais JX1, o JXM aqui, e vejam só, a gente vai tirar a tensão equivalente de TVNAM desses terminais com esses terminais em aberto, sem a conexão da carga aqui, né? Sem a conexão dos elementos que representam o rotor. Então a gente determina o valor dessa tensão aqui, tá? Bastante simples, certo? Uma das formas, né? Através de um divisor de tensão. E para determinar o valor da impedância equivalente de TVNAM, nós vamos curto-circuitar os terminais em que estão conectados aqui à fonte, certo? E se determina a impedância equivalente em cima desses terminais aqui, que fica bastante óbvio que é o R1 mais JX1 em paralelo com o JXM. De tal forma que o circuito equivalente de TVNAM é composto por uma fonte de tensão, com o valor da tensão de TVNAM que nós encontramos aqui, e o valor da impedância de TVNAM. E agora sim, nós conectamos aos terminais do circuito equivalente de TVNAM o nosso circuito de carga, que é o circuito que representa os elementos do rotor. Tá certo? De tal forma que a corrente que circula pelo rotor, está denominada aqui como I2, que é a corrente que circula pelo rotor, vai ser o quê?
Uma simples aplicação da lei de Ohm, que é o valor da tensão de TVNAM dividido pela impedância equivalente, que vai ser R de TVNAM mais R2 sobre 2, R2 sobre S, que é o escorregamento, mais J, a reatância de TVNAM mais a reatância do rotor. Como o conjugado, nós já tínhamos visto que era 3 vezes o número de polos sobre 2, R2 e 2 quadrado S ômega SE, e a corrente do rotor é equivalente a essa aplicação da lei de Ohm aqui, então o conjugado induzido ou conjugado mecânico da máquina vai ser o quê? A gente vai trocar esse 2 aqui por isso aqui, de tal forma que vai ficar 3 vezes, isso aqui 3 aqui porque é uma máquina trifásica, tá ok? Então 3 vezes o número de polos sobre 2, R2 sobre S, dividido pela velocidade angular da rede elétrica, então esse aqui é o ômega SE, que é o 2πf, vezes a tensão de TVNAM ao quadrado, dividido por R de TVNAM mais R2 sobre S ao quadrado, mais Jx, a reatância de TVNAM mais a reatância do rotor, o x2 aqui ao quadrado. Tá ok? Então, essa é a equação do conjugado mecânico em termos do circuito equivalente de TVNAM. Então, uma curva característica de conjugado versus a velocidade de rotação da máquina é dada por essa curva característica aqui. Isso para um escorregamento maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Tá ok? Então a máquina operando como um motor. Então vejam só, alguns pontos bastante importantes para essa curva característica aqui. Então, num primeiro ponto, analisando aqui o valor da rotação igual a 0, ou seja, o escorregamento igual a 1, para a rotação igual a 0, ou seja, no momento da partida ou no momento do rotor bloqueado, rotor parado, né, nós vamos ter um conjugado que é denominado como conjugado de partida, o conjugado de rotor bloqueado. Depois disso, a curva característica ela atinge um valor de conjugado mínimo, tá, com um valor de rotação relativa a um conjugado mínimo. Depois, atinge um valor de conjugado máximo, é o máximo conjugado induzido na máquina de indução, certo? E depois disso, com o aumento da velocidade, esse conjugado ele vai tendendo a 0, né? Ao passo que se eventualmente atingisse a velocidade síncrona, o rotor atingisse a velocidade síncrona, o conjugado induzido seria igual a 0, certo? No entanto, como a máquina é uma máquina de indução e o escorregamento ele não chega a 0, então para uma velocidade de rotação nominal, tá? Para um escorregamento nominal, vai ter um conjugado que é denominado como conjugado nominal. E o escorregamento é essa diferença aqui, ó, em relação à velocidade síncrona. É a diferença de velocidade da de rotação, da de síncrona menos a de rotação sobre a síncrona, né? Mas o conceito do escorregamento é isso aqui, ó, é essa diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade de rotação. Então, para uma rotação ou para um escorregamento nominal, vai ter um conjugado que é denominado como conjugado nominal. Então, partiu o motor. No momento em que alimentou o motor na rede elétrica, vai ter um conjugado de partida, tá? Essa curva aqui está em termos de conjugado percentual. Vai ter um conjugado de partida, vai atingir um conjugado mínimo, um conjugado máximo e vai operar, ou a máquina ela vai operar nessa região aqui, ó, que a gente pode basicamente considerar como uma região linear aqui, fazendo uma aproximação como uma reta, né? Em que a vazio ele vai estar trabalhando com uma velocidade bem próxima da síncrona e na condição de carga nominal ou de conjugado nominal ele vai estar trabalhando a uma velocidade de rotação nominal. Aqui a curva é característica para 3 regiões, tá? Então a região como motor, né, um conjugado de partida, conjugado máximo, e se eventualmente atingisse a velocidade síncrona, o conjugado induzido seria igual a 0. Se de alguma forma o eixo da máquina ela for acelerado, né, estiver girando a uma velocidade acima da velocidade síncrona, a máquina de indução ela começa a trabalhar como gerador ou a região de gerador, de tal forma que a velocidade está acima da nominal
e o sentido do fluxo de potência, que no caso do motor é da rede elétrica para o motor, né, para a máquina, e operando como motor, o sentido do fluxo de potência se inverte. A corrente elétrica ela sai da máquina, que está operando como gerador, e vai para o sistema. Tá ok? E a terceira região é chamada região de frenagem, ou seja, se eventualmente o campo magnético girante está girando para um sentido e o eixo está girando num sentido ao contrário, a máquina vai trabalhar como um freio. Ela vai induzir um conjugado de tal forma que tente frear essa máquina aqui. Beleza, pessoal? E aqui uma curva característica, ou as duas curvas, né? Que representam o conjugado e a potência do motor em termos da velocidade de rotação. Observem que o conjugado máximo e a potência convertida máxima não acontecem para a mesma velocidade, tá? Isso aqui é característica da máquina. No entanto, para uma velocidade síncrona, tá? Se eventualmente o rotor atingir a velocidade síncrona, não há nem conjugado nem potência induzida. Tá ok? Então, com base a essas considerações, a gente pode retirar algumas conclusões importantes, tá? Em termos da equação do conjugado e da curva de conjugado, tá? Então, vejam só. Os parâmetros de R1 e X1, a resistência e a reatância do estator, eles devem ser o mais reduzido possível, né? Porque com isso, se esses elementos aqui forem quanto menor, melhor, porque com isso praticamente toda a tensão da fonte é aplicada ao circuito do rotor referido ao estator, tá? Dessa forma, ou atendendo a essa situação aqui, a tensão de TVNAM, a própria tensão aplicada ao estator e então o conjugado induzido ou conjugado mecânico depende aproximadamente do quadrado da tensão aplicada. Vejam só, o número de polos é constante, tá? O valor da frequência da velocidade angular da rede é constante. Se, eventualmente, o valor da resistência de TVNAM, o valor da reatância de TVNAM, os valores aqui forem mantidos constante, né, tanto da resistência dos elementos do estator quanto dos elementos do rotor, o único elemento que vai variar o conjugado induzido é a tensão, certo? E essa variação varia quadraticamente, tá? Dessa forma, né, o conjugado, em função do escorregamento, tem um valor de conjugado máximo, que é aquele conjugado que nós vimos nessa curva aqui, ó. É o ponto da curva em que atinge o valor, atinge o conjugado máximo. Então, dessa forma, há um conjugado máximo. E esse conjugado máximo, ele ocorre em uma velocidade, em uma tal velocidade, certo? E a gente vai denominar como sendo um escorregamento dito como escorregamento de máximo torque, tá? Ou de máximo conjugado. Então, como o conjugado induzido é igual à potência do entreferro, a potência que é transferida do estator para o rotor. Então, o conjugado induzido é igual à potência do entreferro sobre a velocidade síncrona mecânica, o conjugado máximo possível ocorre quando a potência de entreferro é máxima. Se o conjugado é igual a isso aqui, se o conjugado induzido é igual a isso aqui, o conjugado máximo vai acontecer quando o valor dessa potência aqui for máximo, tá? Como a potência de entreferro é igual à potência dissipada em R2 sobre S, tá? O conjugado máximo induzido ocorre quando a potência dissipada nesse elemento for máxima. E pelo teorema de TVNAM, nós vimos, ou pelo teorema da máxima transferência de potência, a gente já estudou que a máxima transferência de potência acontece quando a impedância de carga é igual ao valor da impedância equivalente de TVNAM, tá? Com isso, a máxima potência em R2 sobre S, que é o valor da resistência do rotor, ocorre quando o valor da impedância, ou dessa impedância, for igual à impedância da fonte. Ou seja, a impedância do circuito, nosso circuito ali, é igual ao que? A resistência de TVNAM mais J, reatância de TVNAM mais reatância do rotor. Desse modo, o valor da resistência do rotor, o R2 sobre S, tem que ser igual a isso aqui, certo? Em módulo. Com base nisso, o escorregamento em que ocorre o conjugado máximo vai ser igual ao quê?
ao R2 sobre raiz da resistência de TVN ao quadrado mais a reatância equivalente aqui ao quadrado. Sempre que essa reatância é a reatância de TVN mais a reatância do rotor. Dessa forma, né, a gente consegue observar que o valor do escorregamento em que ocorre o conjugado máximo, é diretamente proporcional ao valor dessa resistência aqui, ó, tá certo? Então, quanto maior for o valor da resistência, maior será o conjugado em que ocorre o conjugado. Quanto maior for o valor dessa resistência, maior será o valor do escorregamento em que ocorre o conjugado máximo. Tá ok? Como o conjugado mecânico é essa equação aqui que nós já vimos, e o escorregamento em que ocorre o conjugado máximo é dado por essa equação aqui, o valor do conjugado máximo vai ser igual ao quê? 3 vezes a tensão de TVN ao quadrado, dividido por 2 vezes ômega SE, esse ômega SE é o 2πf, então 2 vezes 2πf, vezes a resistência de TVN mais a raiz quadrada da resistência de TVN ao quadrado mais a reatância equivalente aqui, a reatância de TVN mais a reatância do rotor ao quadrado. Tá certo? Então, com isso, algumas considerações também bastante importantes. O conjugado máximo, né, é proporcional ao quadrado da tensão de alimentação. Ou seja, quanto maior for a tensão de alimentação da máquina, o conjugado vai variar quadraticamente, certo? Dessa mesma linha, o conjugado máximo ele relaciona-se inversamente com a impedância do estator e do rotor, tá certo? Dessa forma a gente observa que quanto menores forem as reatâncias de uma máquina, maior será o conjugado que ela será capaz de alcançar, né? Ou seja, quanto menor for esse elemento aqui, ó, tá certo? Maior será o conjugado que a máquina será capaz de alcançar. E o escorregamento para qual ocorre o conjugado máximo é diretamente proporcional à resistência do rotor. Vejam só, o escorregamento em que ocorre o conjugado máximo depende, basicamente, como esses elementos aqui são constantes nesse primeiro momento, e a gente simplesmente variar o valor da resistência do rotor, se for, por exemplo, um motor com rotor bobinado, se a gente variar o valor da resistência equivalente do rotor, nós estamos variando o escorregamento em que ocorre o conjugado máximo. Tá certo? Então, ó, o escorregamento para o qual ocorre o conjugado máximo é diretamente proporcional à resistência do rotor. Beleza? No entanto, o valor do conjugado máximo não depende do valor da resistência do rotor. Então, não aparece R2 nessa equação aqui, ó. De tal forma que, se a gente pegar uma máquina com rotor bobinado e variar a resistência equivalente do rotor, a gente vai observar esse comportamento aqui. Notem que o valor do conjugado máximo para diferentes resistências do rotor não muda. O valor do conjugado máximo é sempre o mesmo, tá certo? Que depende da impedância equivalente tanto do estator quanto do rotor. No entanto, com a variação da resistência no rotor, ocorre um deslocamento dessa curva, tá certo? Em que o escorregamento em que atinge, em que ocorre o conjugado máximo, é cada vez a velocidade em que ocorre o conjugado máximo é cada vez menor, tá certo? E o escorregamento cada vez maior. Beleza? Vejam só mais uma vez aqui, ó. O escorregamento para o conjugado máximo depende de R2, depende da resistência do rotor. No entanto, o conjugado máximo não depende da resistência do rotor, e sim depende do quadrado da tensão aplicada e da impedância equivalente tanto do estator quanto do rotor, mas não depende de R2. Com base nisso, através da BNT NBR 17094 de 2016, representando aqui 17094 é porque a norma ela sempre foi 7094, desde provavelmente 94, tá? Com a atualização da norma em 2000, aconteceram algumas atualizações, né? Mas com a última atualização da norma em 2016, foi adicionado esse 1 na frente aqui, tá? Então é 17094 de 2016. E nessa norma
se estabelece basicamente três categorias de motores ou de conjugados de motores, tá? Então é o motor com categoria N, o motor com categoria H e o motor com categoria D, tá certo? De tal forma que as curvas características de conjugado versus velocidade são essas aqui, ó. Tá? Então, a categoria N é uma curva com categoria normal, certo? A categoria H e a categoria D. Vejam só, o motor que tem um conjugado que se enquadra na categoria N, ele tem um conjugado de partida normal, tá? Corrente de partida normal e baixo escorregamento. Ele trabalha sempre próximo da velocidade síncrona. E constitui a maioria dos motores encontrados no mercado. Então, a grande maioria dos motores aplicados na indústria são motores que se enquadram na categoria N. São motores normais, tá certo? Em que são aplicados frequentemente, ou como exemplo, né, em bombas, em máquinas operatrizes, ventiladores. São motores com aplicações normais. Já o motor com categoria H, ele tem um conjugado de partida maior do que o conjugado de partida do motor com categoria N. Então, categoria H, conjugado de partida alto, corrente de partida alto e baixo escorregamento. E esse tipo de motor, ele aqui tem alguns exemplos de aplicações, né? No entanto, é um tipo de motor que é aplicado em cargas de alta inércia, tá certo? Em que precise de um conjugado de partida maior. Beleza, pessoal? Se a gente for analisar aqui na nossa região, por exemplo, como é uma região que ainda está presente, bastante presente, né? Um setor madeireiro, por exemplo, um exemplo é um picador de madeira de uma serraria, de uma indústria madeireira, em que esse picador ele tem um volante mecânico com uma alta inércia, tá? E em algumas aplicações precisa de um motor adequado, né? Ou uma técnica de partida adequada para iniciar ou para botar esse volante em rotação. Um outro tipo de motor é enquadrado como categoria D, tá? Que ele tem um conjugado de partida maior, corrente de partida normal e alto escorregamento. Esse alto escorregamento é um escorregamento maior do que 5%. Então, normalmente esses motores eles são empregados em cargas que necessitam de um conjugado de partida muito alto e corrente de partida limitada. Então, analisando aqui as três curvas, né? Uma máquina com conjugado ou com característica com categoria enquadrada na categoria H, categoria N, tem essa curva característica, certo? Um motor normal. Um motor enquadrado na categoria H, ele possui um conjugado de partida maior, tá? É basicamente uma curva bem parecida com um motor com categoria N, no entanto com valores de conjugado maiores, tá certo? E um motor com categoria D, um conjugado de partida maior ainda. No entanto, o escorregamento, se a gente for analisar aqui, através de um conjugado nominal, esse motor ele trabalha com um escorregamento maior, em torno de maior do que 5%. Beleza? Aqui algumas curvas características aplicando técnicas de partida e como exemplo aqui a partida estrela-triângulo, tá? Então, em que se a gente pegar um motor com categoria N, motor normal, se for fazer a partida do motor em triângulo, ele vai ter essa curva característica aqui, e se eu for fazer a partida do motor em estrela, isso vocês vão ver mais a fundo no semestre que vem, na disciplina de acionamentos. No entanto, se a gente for fazer a partida do motor em estrela, a tensão nominal aplicada aos terminais é menor. E como o conjugado varia quadraticamente, o conjugado do motor ligado em estrela, ele tem a mesma característica, no entanto, um conjugado bem menor, tá certo? Aqui o valor das correntes, né? Se a gente fosse fazer a partida desse motor em triângulo, ele teria uma corrente muito maior, então em torno de 6 vezes o valor da corrente nominal, então 600% a mais, certo? Do que o valor da corrente nominal. E a fim de evitar esse pico de corrente aqui, esse surto de corrente, se faz a partida estrela-triângulo, né? Se tem um conjugado de partida menor,
No entanto, como vantagem, a corrente de partida é bem menor, tá certo? Então, em torno de 2 vezes o valor da corrente nominal. A gente sai de 6 para 2 vezes o valor da corrente nominal. Então, isso aqui, em termos de qualidade de energia, em termos de surto de corrente, é bem menos pior do que isso aqui, certo? No entanto, o conjugado de partida é menor. Só que se a gente for analisar aqui a curva característica do conjugado resistente, isso aqui é o conjugado resistente da carga mecânica, tá? Então, mesmo que o conjugado de partida do motor ligado em estrela é menor, seja menor do que em triângulo, mas se ele for maior do que o conjugado da máquina, o conjugado da carga, o motor vai partir, certo? A partir disso, depois da partida do motor, se faz a ligação, passa de estrela para triângulo, e o motor trabalha numa região em que se encontre a curva do conjugado resistente e do conjugado da máquina. Então ele vai trabalhar próximo a essa velocidade aqui. Beleza, pessoal? Então, como materiais, eu digo como leitura obrigatória, tá? Ou os itens que nós estamos estudando aqui, eles estão no capítulo 6, tanto do livro do Chapman quanto no livro do Fritz Gerhardt, de máquinas elétricas, tá certo? Recomendo muito a leitura desses materiais, desses capítulos dos 2 livros ali, porque vai complementar muito o conhecimento de vocês do que nós estamos estudando. Tá certo, pessoal? Nas próximas videoaulas eu vou resolver alguns exercícios da lista de exercícios que já está postada no Siga, tá? Para que vocês possam acompanhar e verificar todo o passo a passo ali para a resolução de alguns exemplos. Certo? Muito obrigado e tenham um bom dia.